Ezequiel, capítulo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Amém? Vou ler mais uma vez. Aconteceu que no 30º ano do 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite. Eu oro a Deus para que através desta palavra o Senhor possa falar conosco aqui neste lugar, e que nós possamos, ó Deus, experimentar e desfrutar da gloriosa e grandiosa graça do Senhor sobre as nossas vidas através da tua palavra. Tua palavra mesmo nos ensina que ela jamais volta vazia. A tua palavra nos ensina que ela é como uma espada que penetra o mais profundo do ser humano, a ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito. E é isso que nós aguardamos da tua palavra aqui nessa noite, Pai. Que ela possa tocar os nossos corações e o teu nome seja santificado por intermédio dela, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão? Glória a Deus. Amém? Irmãos, nós lemos um texto de Ezequiel e hoje eu queria compartilhar com os irmãos um pouco a respeito da história de Ezequiel. É um período, como eu já disse aos irmãos aqui várias vezes, é um período da história de Israel que eu gosto muito, não por ver o povo sofrendo, claro, não por ver o povo sofrendo, mas por ver o tratamento de Deus sobre o coração dessas pessoas, ver Deus cuidando dessas pessoas, mesmo em meio às crises, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao problema, mesmo em meio à distância. O trabalhar de Deus, são dois momentos na história de Israel que eu aprecio muito: o trabalhar de Deus durante o exílio babilônico e o trabalhar do Senhor durante o período no deserto. São dois momentos da história de Israel, são duas escolas na história de Israel que nós temos muito a aprender com elas. Nós utilizamos muito alguns textos de Ezequiel, se tornaram muitos famosos, como o Vale de Ossos Secos, que virou canções, entre outras manifestações de Deus, através da vida do profeta. Foi um profeta que viveu muitas visões, muitas revelações do Espírito Santo de Deus, muitas coisas foram dadas a Ezequiel ao longo do seu ministério. O livro do profeta Ezequiel tem 48 capítulos, então eu não vou te desafiar a lê-lo durante esta semana, mas quero convidar você a olhar para esse livro talvez nos próximos 15 dias, amém? Olhe para o livro de Ezequiel, pegue essa palavra que Deus vai deixar ao nosso coração hoje, e eu tenho certeza que o Senhor vai agregar algo aí à sua vida, à sua caminhada, à sua espiritualidade, em nome de Jesus. Amém? Quem é Ezequiel? Nós não temos muitas informações a respeito do profeta, a não ser, é claro, aquilo que ele mesmo deixou escrito ao longo da história do seu livro. Mas há curiosidade sobre a vida de Ezequiel. Ele é um sacerdote, ou seja, ele não é apenas um profeta. Além de profeta, ele exerceu também, durante 22 anos, o ministério sacerdotal dentre os judeus, entre os israelitas. E o serviço de Ezequiel, tanto enquanto profeta, tanto como sacerdote, é exercido num período à parte, atípico. É único na história dos judeus, porque ele vai exercer o sacerdócio sem a casa,
sem o templo, sem os utensílios, sem a bacia de bronze, sem o altar de sacrifícios, sem a mesa do holocausto, sem o candeeiro, sem o santo dos santos, sem a arca da aliança, sem um lugar. O local aonde ele vai praticar o seu sacerdócio é um local atípico, ele mesmo identifica esse lugar no primeiro versículo que nós lemos de seu livro: à beira do rio Quebar, um rio na Babilônia, em terra estranha. Ezequiel, ele ia para a beira desse rio, e na beira desse rio, ele ensinava a lei do Senhor, e tentava realizar, com aquilo que ele tinha nas mãos, o serviço sacerdotal, da maneira como era possível ser realizado. Desde aqui eu aprendo já algumas coisas relacionadas a Ezequiel. Irmãos, muitos de nós passamos por momentos adversos, vivemos momentos tempestuosos. Talvez você esteja pensando assim: eu estou cansado já de ouvir o pastor dizer que nós passamos por um momento difícil. Essa semana eu vi uma frase, ontem eu vi uma frase que expressa bem o momento que nós estamos vivendo. Uma frase de C.S. Lewis. C.S. Lewis disse assim: o sofrimento é o alto-falante de Deus, anunciando para a sua igreja que Ele está voltando. Se acreditamos que Cristo está próximo, o alto-falante de Deus para nós são as dificuldades. Nós vivemos tempos difíceis, e muitos de nós estamos cansados. Talvez você já está cansado de lutar pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu emprego, pela sua vida financeira. Talvez você já está cansado de lutar pela sua espiritualidade. Talvez você já não está mais tendo forças para buscar em Deus algo, um motivo para se levantar diante da sua presença e se fortalecer espiritualmente. Nós desde já aprendemos com Ezequiel que nós precisamos nos levantar com aquilo que temos. Fato é que o serviço sacerdotal, ele não pode ser interrompido. O que é o serviço sacerdotal? É o adorar a Deus, é o servir ao Senhor. Enquanto o profeta trazia Deus ao homem, o sacerdote conduzia o homem até Deus, através do ensinamento da Torá, e através dos sacrifícios e holocaustos. Para Ezequiel não importa se não tem mais templo, para Ezequiel não importa se não tem mais altar de sacrifício, para Ezequiel não importa mais se não tem a bacia de bronze, o candeeiro, a menorá. Ezequiel vai para a beira do rio, e durante 22 anos, ele faz com que o serviço sacerdotal não seja interrompido. A beira do rio era o que Ezequiel tinha para servir ao Senhor. A minha pergunta para você nessa noite é: o que você tem para servir ao Senhor? Talvez na sua fraqueza, talvez no seu desânimo, talvez no seu espírito de desistência, ainda há à beira de um rio chamado Quebar, aonde você vai começar a buscar o Senhor, e não vai permitir que o diabo roube a sua espiritualidade e esfrie o seu coração. O serviço não podia parar. Ezequiel ficou conhecido como profeta por causa do seu livro, e no seu livro ele relata visões, sonhos, revelações de Deus, não apenas para o período pós-cativeiro, mas também para a segunda vinda do Senhor. Ele profetiza a restauração de Israel, e profetiza também avivamento, e profetiza também a segunda vinda de Jesus. Por isso que ele é tido como profeta. Poucos homens no Antigo Testamento exerceram mais de uma função, mais de um ofício nas páginas bíblicas. Ezequiel é um deles. Enquanto ele era profeta, ele era também sacerdote. Talvez até hoje você o conhecia apenas por profeta, mas hoje, além do profeta, eu quero que você saiba que ele também era sacerdote. Ele não, na sua época, não era tão conhecido como nós o conhecemos hoje, por alguns motivos.
haviam outros profetas no seu período. Nós temos, por exemplo, Daniel e Jeremias. Esses, sim, trocaram umas figurinhas, dialogaram um com o outro, se encontraram em algum momento do exílio babilônico. Ezequiel sabia que Daniel estava profetizando na Babilônia, e que Jeremias estava terminando de render Jerusalém nas terras de Judá. Por isso que ele não se destaca tanto na história quanto profeta. Nós não encontramos o ministério profético de Ezequiel e nem tantas coisas a respeito dele, porque nós temos 2 outros grandes profetas profetizando nesse período. Ele não está dentro do palácio como aconteceu com Daniel, e nem está em Judá como aconteceu com Jeremias. Ele está na beira do rio Quedar, recebendo aquelas pessoas que estavam dispostas a lutar pela sua espiritualidade, mesmo no momento de crise. Por isso que ele se torna um profeta. O livro de Ezequiel, ele traz para nós pelo menos 3 mensagens que eu quero deixar no seu coração aqui nessa noite. São 3 mensagens que Ezequiel traz para a gente. Nós já sabemos que precisamos recuperar a nossa espiritualidade, mas além dessas, há 3 mensagens. A primeira mensagem que Ezequiel deixa para a gente é uma mensagem de restauração. Se nós queremos e precisamos de ter algo restaurado na nossa vida, nós precisamos olhar para Ezequiel. E eu digo para você, sem sombra de dúvida, não é apenas o capítulo de número 37. É o livro todo pautado dentro de uma reconstrução. Restauração. Ezequiel é o profeta da restauração. Se os judeus permaneceram na Babilônia durante 70 anos, acreditando que Deus restauraria esta nação, era por causa da palavra de Ezequiel. Ezequiel aponta um Deus que restauraria as coisas. Mas restauraria, não agora pelo ponto de vista humano, restauraria pelo ponto de vista divino. Porque esse é o maior conflito dentro do livro de Ezequiel. Porque quando se falava em restauração, os judeus pensavam que restauração seria voltar, ter de volta a vida que eles tinham antes do cativeiro babilônico. Só que a vida que eles tinham antes do cativeiro babilônico era uma vida errada, era uma vida afastada de Deus, onde o povo tinha muita prosperidade, mas tinha pouca intimidade. Eu não sei porquê, dificilmente nós conseguimos alinhar essas duas coisas. Dificilmente nós alinhamos prosperidade com intimidade. É a arma que o cristão precisaria aprender a alinhar. Na maioria das vezes, quando nós prosperamos, nós deixamos de ser íntimos. E deveria ser o contrário. A prosperidade deveria nos aproximar do Senhor. Os israelitas, os judeus, quando veio a prosperidade, eles perderam a intimidade. E a perca da intimidade fez com que houvesse a necessidade de um cativeiro, para que o coração deles fosse tratado. E aí quando se falava em restauração, o que eles pensavam? Em voltar à vida que eles tinham antes. Mas não é essa restauração que Deus está propondo através do profeta Ezequiel. Quando Deus fala em restaurar em Ezequiel, Deus está falando assim: eu não vou restaurar conforme o homem espera que eu restaure. Eu vou restaurar conforme eu quero restaurar. Eu não sei o que o diabo roubou de você. Eu não sei o que o diabo tirou de você. Eu não sei quais foram os prejuízos que o inimigo causou na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus bens, entre as pessoas que convivem com você. Mas de uma coisa eu sei: o nosso Deus é um Deus que restaura.
Você está caído, você está derrubado, você está destruído. Chama pelo Deus de Ezequiel, para Ele restaurar a sua vida. Mas não queira restauração aos seus próprios olhos. Queira a restauração que vem dos céus, de Deus para você, do Espírito Santo do Senhor para a sua vida. O que Deus iria fazer na vida de Israel não era restaurar a prosperidade deles. O que Deus ia fazer na vida dos judeus não era levar eles de volta à prosperidade que eles tinham. Era restabelecer a intimidade, a comunhão, a unção do Senhor, o poder do Senhor sobre a vida deles. Essa é a restauração. Se tem algo destruído na sua vida, não queira restaurar você mesmo. Deixe o Senhor restaurar a sua vida. É isso que Ele quer fazer, Ele quer te restaurar. Após a mensagem de restauração, vem a forma como essa restauração iria acontecer. A segunda mensagem, a mensagem de avivamento. É aqui que nós somos restaurados, irmãos. Nós somos restaurados no sopro do vento do Espírito, que vem dos 4 cantos da terra, profetizado pelo próprio Ezequiel. Não apenas no Vale de Ossos Secos, no 37, mas eu quero fazer uso de uma poesia da visão de Ezequiel no capítulo 37. Quando Deus dá ordem para que o exército receba vida, Ele ora mais ou menos assim: vento que vem dos 4 cantos, encha esses corações. Essa é a mensagem de restauração. A restauração que Deus tem para você, ela vai além do financeiro. Ela vai além do que trazer de volta aquilo que você perdeu. Ela vai além de colocar você em cima de onde você caiu. A restauração que vem de Deus, ela está relacionada ao avivamento prometido pelo Senhor. Deus está falando assim: eu vou restaurar, mas o que eu vou restaurar vale mais do que dinheiro sobre a vida dos judeus. Eu vou restaurar a intimidade, a comunhão, através do meu Espírito. A mensagem de Ezequiel é também uma mensagem de avivamento. Deus quer avivar a igreja nesses últimos dias. Deus quer derramar sobre a sua vida o Espírito Santo. Ele quer acender no seu coração a chama que está apagada. Chega, meu irmão. Ponha um ponto final nessa frieza espiritual. Ponha um ponto final nesse espírito de desânimo, de derrota. O Espírito do Senhor já foi derramado sobre toda a carne. Cada segundo que você está tendo, sem o Espírito Santo de Deus na sua vida, é um desperdício. Nós, a igreja do século 21, estamos desperdiçando a unção que Deus liberou para nós, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Deus tem avivamento sobre a vida da igreja. Não é porque os dias são finais, não é porque os dias são maus, que significa que nós estamos condenados a viver uma frieza, uma sequidão espiritual. Não, Deus tem avivamento para você. Avivamento é para você. Eu quero que você, nessa noite, jogue fora toda prerrogativa que o diabo tem colocado no seu coração. Prerrogativas de mesquinhez, onde você pensa apenas nos seus próprios problemas. Há quanto tempo você não entra na igreja buscando derramamento do Espírito sobre a sua vida? Quantas vezes você entra na igreja apenas pensando nos seus próprios problemas? Joga isso fora e comece a orar por avivamento, por derramar do Espírito Santo sobre o seu coração,
porque o nosso Deus é presente, é agente, Ele está aqui. Esse arrepio você pode sentir, esse mover é para você, não é para o passado. Não olhe para o passado com os olhos cheios de água, pensando que no passado era melhor. Não, Deus tem uma unção nova para você hoje. Assim como Ezequiel tinha uma palavra de avivamento para aquela geração, eu tenho uma palavra de avivamento para você. Não importa o quão longe você esteja, mesmo que você não tenha os utensílios da casa de Deus para poder adorá-lo, vai para a beira do rio Quedar, porque há avivamento na beira desse rio. Há um profeta pregando a palavra de Deus na beira desse rio. Há um mover de Deus na beira desse rio. Há avivamento. Muitas pessoas estavam chorando. Muitas pessoas estavam dizendo assim: fomos expulsos da nossa terra, derreteram os utensílios, derrubaram a casa do Senhor, nós estamos falidos, nós estamos acabados. Mas a mensagem do profeta é: mesmo abatidos, mesmo derrotados, mesmo perdendo a guerra, mesmo em meio à derrota, há avivamento para vocês. Está difícil, meu irmão, a caminhada? Pastor, eu estou custando. Pastor, eu não estou conseguindo, pastor. Minhas forças estão se esvairindo. É para você mesmo que eu estou falando nessa noite. Há avivamento para você. Deus quer te capacitar com a força, com o poder que vem do alto sobre a vida da igreja, para que a sua caminhada continue. Deus tem avivamento para você. A palavra de Ezequiel é: mesmo abatidos, tem avivamento, tem restauração e tem avivamento. Tem restauração, o Senhor traz de volta, não do seu jeito, não da sua forma. E o Senhor tem também avivamento sobre a sua vida. Ele quer derramar a unção do teu Espírito Santo. Ele quer derramar a unção do teu Espírito Santo. A terceira mensagem de Ezequiel para nós, dentro do seu livro, do capítulo 1 ao capítulo 48, Ezequiel tem uma preocupação: demonstrar para o povo de Israel que Deus estava com eles, que eles não estavam sozinhos. Essa é a tarefa mais difícil, por causa do momento de dificuldade que eles estão enfrentando. Dificuldade única em toda a história de Israel. Nunca se enfrentou tamanha vergonha e dor como foi o cativeiro babilônico. Se tinha algo no coração do povo, é que Deus os havia deixado. E a tarefa mais difícil de Ezequiel é falar que Deus estava com eles, mesmo em terra distante, mesmo sem o templo, mesmo sem a arca da aliança. Não se assuste, mesmo sem sacrifícios, que era o que regimentava Israel na sua história, mesmo sem sacrifícios, mesmo longe de casa, mesmo distante de suas terras, mesmo derrotados, mesmo abatidos, Deus estava com eles. A boca de Ezequiel era para falar assim: eu não os abandonei, eu estou com vocês, mesmo em terra distante. Para de pensar que porque as coisas estão difíceis, Deus não está com você. Ele nunca te abandona, Ele nunca te deixa, meu irmão. Ele está com você mesmo nesse período de dificuldade. Ele está com você. É a voz de Ezequiel que ecoa para o nosso tempo. Deus não nos abandona, Ele está conosco. Ele está com você, creia nisso, acredite nisso. Por mais distante que pareça, por mais difícil que as coisas estejam, por mais que a espiritualidade esteja abatida, por mais que as coisas não estejam saindo do jeito que você esperava,
Abre um parêntese e não me compreenda mal. Mesmo que você tenha cometido algum pecado, Ele está com você, esperando o seu pedido de perdão. E na hora que você, com lágrimas nos olhos, disser: me perdoa, Senhor, Ele estará lá para ouvir o seu pedido de perdão e restaurar a sua vida com avivamento. Mas você pode ter certeza, Ele não te abandona, Ele não te deixa. Pastor, parece que eu não sinto Deus há muito tempo. Ele está aí. Ele não te abandona. É a voz que ecoa sobre o nosso tempo, sobre a nossa geração. Ele está conosco. A mensagem de Ezequiel se aplica como uma luva sobre o nosso tempo. Sabe por quê, irmãos? Mais do que nunca nós estamos precisando de restauração. Mais do que nunca nós estamos precisando de avivamento. E mais do que nunca nós estamos precisando lembrar que Deus está conosco. Deus está conosco. Mesmo nos momentos de aperto, mesmo que os sinais não evidenciem, Ele está conosco. Ore ao Senhor pelo seu problema, pela sua dificuldade. Pergunta para Deus: Deus, o Senhor está comigo? E fala, e a resposta dele você até já sabe. Eu já estou te dando antes de você perguntar. Pergunta onde está o seu Deus em meio a essa sua luta. E você vai sentir a paz que excede todo entendimento encher o seu coração, e você vai saber que Ele está com você. É a mensagem que ecoa para os nossos dias. O Senhor quer nos restaurar, irmãos, como Ele restaurou Israel através da vida de Ezequiel, de sua profecia. O Senhor quer nos avivar, como Ele prometeu a Ezequiel. Ele quer avivar a sua igreja. Ele quer levantar o exército morto, o vale de ossos secos, em um poderoso exército na sua presença. Ele quer avivar, e Ele vai sempre continuar conosco. Ele não vai nos abandonar. A maior prova que Deus não abandonou: os judeus ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Durante esses 70 anos, eles aprenderam coisas que eles não sabiam fazer. Primeiro, na Babilônia eles aprenderam o poder que o inimigo tinha de destruir. Você sabia que antes da Babilônia, entre os judeus, não se expulsava demônios? O expulsar demônios, o repreender espíritos imundos, o entender a capacidade que o inimigo tinha, aconteceu apenas quando eles chegaram dentro da Babilônia. Tem hora que nós temos que ir em momentos de deserto e de dificuldades, para acordarmos que vivemos em uma batalha espiritual, e que se não cuidarmos da nossa vida, o diabo entra e faz bagunça se a gente não cuidar. Eles aprenderam também a comercializar de forma exterior, a barganhar moedas de troca a nível de câmbio exterior, a fazer dinheiro. Você já deve ter ouvido falar que 1/4 do dinheiro do mundo está nas mãos dos judeus. Sabe onde eles aprenderam a ganhar dinheiro? Na Babilônia. Você sabia que não existe judeu pobre? Abre um parêntese. A bênção de Deus sobre a vida desse povo é tão grande, não existe judeu pobre. Todos são ricos. Sabe onde eles aprenderam isso? Na Babilônia. Deus fez eles prosperarem mesmo longe de casa. Deus cuidou deles nos mínimos detalhes. Quando eles vão retornar com Ageu, com Malaquias, com Zacarias, com Esdras, com Neemias, para reconstruir o templo e os muros, o povo tinha dinheiro, o povo tinha riqueza, o povo tinha o direito,
tinha liberdade. Não fizeram por desleixo ao comprometimento com a lei de Deus, mas eles tinham, sabe por quê? Porque Deus cuidou deles durante 70 anos. Talvez você está assim, vivendo no cativeiro. Talvez você está precisando ir para a beira do rio Quebar, buscando ali o avivamento do Senhor, como as pessoas que iam até Ezequiel faziam. Mesmo em terra estranha, mesmo em suas adversidades, saiba de uma coisa: Deus está cuidando de você. Senão você não estaria aqui ouvindo essa mensagem. Você está aqui porque em tudo Deus está cuidando de você. Irmãos, e não tem momento melhor para vermos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas do que na hora da prova, do que na hora da dificuldade, do que na hora da tribulação. É aí que Deus mostra o seu cuidado para conosco, em nome de Jesus. Que a mensagem de Ezequiel ecoe nos nossos corações durante essa semana. Deus quer restaurar você, Deus quer restaurar a sua espiritualidade, Deus quer trazer avivamento sobre a sua vida, e Deus manda dizer para você, que Ele não te abandona, Ele está com você sempre, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Se coloque de pé, vamos orar. Enquanto a Márcia se prepara ali para cantar mais uma canção, vamos orar ao Senhor. O que você precisa de Deus dentro desta mensagem que nós acabamos de ouvir? Quais dessas 3 palavras aí servem para alcançar o seu coração nessa noite, meu irmão? Quais dessas 3 palavras Deus precisa cumprir na sua vida nessa noite? Talvez você entrou aqui precisando ser restaurado pelo Senhor, sem forças, abatido, caído. O nosso Deus é fonte de restauração para a sua vida, amém? Talvez você está precisando de avivamento, de fortalecimento espiritual. Deus está aqui nessa noite para te fortalecer, em nome de Jesus, amém? Ou talvez você está precisando, meu irmão, nessa noite, de saber que Deus é com você, amém? Ele quer ser com você nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Ore ao Senhor neste momento, meu irmão. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, clame ao Senhor. Clame ao Senhor por restauração, clame ao Senhor por avivamento, clame ao Senhor para que a presença dEle seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sopra Espírito de Deus neste lugar.